outro item, gente, é semelhança de triângulos. Então, a gente tem uma questão assim, desse ano não, né? 2018 do CESP, envolvendo exatamente isso, área e semelhança de triângulos, né, gente? Então, vai que o cara fala assim, gostei, vou colocar na da PRF, né? Então, vamos ficar de olho. Então, gente, eu tô tentando colocar aqui o mais reduzido e o mais fácil de entendimento para o aluno. Então, digamos que eu estou pulando as partes mais burocráticas para ser uma coisa mais direto ao ponto. Deixa eu traduzir isso. Tem mais de um caso de semelhança de triângulos. Então, às vezes, quando você vai dar uma aula de geometria mesmo, na amplitude da palavra, você tem vários detalhezinhos ali para você abordar, ok? Então, aqui eu estou tentando, digamos assim, uma coisa bem personalizada dentro do nosso perfil, tá? Então, vamos lá. Semelhança de triângulos, gente. Então, qual que é o caso clássico de semelhança de triângulos, que no fundo é o que a gente usa em várias questões aí? É que quando dois triângulos são semelhantes, gente, você já acostumou, né? Esse cara aqui, tradução, triângulos, né? Já percebeu aqui, né? São semelhantes quando dois ângulos são congruentes. É claro, gente, se dois ângulos são congruentes, o terceiro também é, né? Obviamente. Então, lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela é sempre fechada em 180 graus. Então, se dois ângulos são congruentes, obviamente o terceiro também é. Põe isso na sua cabeça. Se dois ângulos são iguais, o terceiro, obviamente, são iguais, tá? E o que é a propriedade importante disso? Que se eles são semelhantes, os lados opostos aos ângulos congruentes são proporcionais. Então, eles formam aí uma proporção. Então, nesse caso aqui, gente, nessa figurinha, a gente fala que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Gente, mais um símbolo para a gente lembrar. Esse tiozinho é o símbolo de semelhança. Então, ó, lembra aí, ó. Esse símbolo é o de perpendicularidade, né? Esse símbolo é o símbolo de congruência. Para a geometria tem a ver com ter a mesma medida. Esse tiozinho é o símbolo de semelhança. E um outro que a gente não vai cair muito aqui, mas é essa barrinha dupla que é o símbolo de de paralelismo, tá? Então, esse é o símbolo de perpendicular, forma 90 graus. Esse é o símbolo de paralelismo, são paralelos. Esse é o símbolo de congruência, dizer que tem a mesma medida. E esse é o símbolo de semelhança. Gente, qual que é a minha preocupação? O cara vai lá, coloca um símbolo desse, e às vezes o aluno até sabe a matéria, até desenvolveria a questão, mas ele não sabe o significado do símbolo, principalmente aí, tá? Então, vamos fazer a nossa legendinha aí. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DF. Se eles são semelhantes, os seus lados correspondentes aos ângulos iguais são proporcionais. Então, acompanha comigo, gente. Quem está oposto ao ângulo de dois risquinhos? O AB. Então, lado AB está para oposto ao verdinho, DF. Gente, vocês estão percebendo que eu estou tomando cuidado para colocar cores diferentes. E outro detalhe, um risquinho, dois risquinhos, três risquinhos, três risquinhos. Estão percebendo isso, né? Ai, Cassinha, achei que era só enfeite. Não, né, meu filho? Isso aqui é importante na questão. E se você colocar diferente do meu, essa parte aqui pode ser que fique errada, tá? Então, oposto ao verde no primeiro, AB, ao verde no segundo, DF. Oposto ao vermelho no primeiro, AC. Oposto ao vermelho no segundo, DE. Oposto ao azul no primeiro, BC. Oposto ao azul no segundo, EF. Gente, lembra lá da parte de matemática comercial, razão, proporção? Ah, aqui tudo é a mesma coisa, tá, gente? E tudo isso aqui é igual a uma constante. Só que esse casinho agora a gente chama de razão de semelhança, né? Razão de semelhança, ok? Então, ou seja, é a proporcionalidade que tem com eles aí. Então, o que eu preciso saber? Se tem dois ângulos iguais, eles são semelhantes e os lados correspondentes são proporcionais. Gente, não esqueça que quem são proporcionais são os lados opostos aos ângulos congruentes, ou seja,
Não é festa da pipoca, não é qualquer lado que é semelhante a qualquer lado, ok? Beleza. Show de bola. Bom, duas coisas aqui importantes, tá? Dentro de semelhança de triângulo. Gente, se você não tá com canetas coloridas, por favor, você faz um risquinho, enfim, né? Faz uma legendinha aí, porque aqui quem é igual a quem faz total diferença, tá? Que é importante. Então, olha só, tem duas propriedades que tem tudo a ver com o que está no nosso edital, quando eu tenho triângulos semelhantes, que é relação ao perímetro em relação à área. Então, se dois triângulos são semelhantes, os seus perímetros também são proporcionais e as áreas também. Então, olha aqui, se eles são, antes de mais nada, antes de eu continuar aqui, se eles são semelhantes, qual que era a brincadeirinha? Oposto ao azul, AB, oposto ao azul, DF. Oposto ao verde no primeiro, AC, oposto ao verde no segundo, DE. Oposto ao vermelho no primeiro, BC, CB, e oposto ao vermelho aqui, EF, beleza? Sim, sim, sim? Só para ficar mais bonitinho, vou colocar BC, tá? E tudo isso é igual ao nosso casinho, que é a razão de semelhança, tá? Então, se eles são semelhantes, gente, eu posso dizer o seguinte, que o perímetro do triângulo ABC vai estar para o perímetro do triângulo DEF da mesma forma que a razão de semelhança. Ou seja, eles também têm a mesma proporcionalidade. Quando eu falo AB, AC não é uma medida linear, perímetro também é uma medida linear. E uma outra propriedade que para nós tem tudo a ver com o nosso edital é que a área do triângulo ABC é proporcional à área do triângulo DEF. Gente, não é a real justificativa, mas só para facilitar a nossa memorização, quando a gente trabalha com área não é medida de base vezes altura, vamos entender assim, né? Um produto de medidas, não é metro ao quadrado a unidade fundamental de área. Então, a gente fala que é a razão ao quadrado. Então, se atente-se isso aqui, tá? Perímetro é a mesma razão de semelhança e a área é a razão de semelhança ao quadrado. Então, é a área do ABC sobre a área do DF ao quadrado, tá? Lembrando que esse casinho é a nossa razão de semelhança. Cassinha, isso aqui é tipo aquela constante de proporcionalidade lá naquela parte que você ensinou de números inversos diretamente proporcionais. É isso mesmo, tá, gente? Na realidade é tudo a ver. É basicamente quase que a mesma coisa. Fechou? Então copiei, por favor.